A gente tem o prazer de conversar com a ex-senadora Heloísa Helena. Ela é também representante porta-voz nacional do partido Rede Sustentabilidade, esse ano e no próximo ano, e voltou ao Senado como assistente parlamentar. A senhora tomou a vacina há algum tempo, algumas semanas, e disse naquela ocasião, emocionada: perdi muitos amigos queridos e mais de 470 mil pessoas. Hoje nós já aumentamos dolorosamente esse número para mais de 500 mil pessoas. Queria que a senhora falasse um pouquinho, tanto da emoção de receber o imunizante, quanto de ver a situação em que nós nos encontramos ainda no Brasil. Infelizmente, né, eu digo sempre assim, que para qualquer pessoa, né, eu sou daquelas pessoas da área da saúde que compreende que uma única morte por causa evitável deveria causar assombro à humanidade. E nunca ser vista como frias estatísticas oficiais, porque por trás de cada uma delas escondem histórias de vidas que estão sendo destruídas. Seja em relação à epidemia, esta no contexto de pandemia, seja em relação à imensa vulnerabilidade econômica, habitacional, social, os preconceitos gigantescos que fazem a violência no cotidiano de milhões de pessoas. Então, todas essas formas, né, elas deveriam causar assombro à humanidade. Eu sou enfermeira, né? Daí eu ainda fico mais angustiada ainda, porque eu sou enfermeira sanitarista, sou da área de epidemiologia, é a área que eu me dediquei ao longo da minha vida, e desde, né, os primeiros eventos internacionais, né, os primeiros casos no Brasil, que muitos de nós que somos dessa área passamos a nos reunir nacionalmente, e todos os dias era aquela imensa angústia em cada um dos boletins epidemiológicos, e nós, conhecedores da própria estrutura do SUS, né, de como ele é profundamente enraizado no coração do Brasil, mesmo um país grande, de dimensões continentais, com imensa vulnerabilidade ambiental, econômica e social, mas tem um serviço de saúde com profunda capilaridade, né, raízes profundas no Brasil. E toda essa estrutura, ela não foi usada, ela foi negligenciada, porque nós poderíamos, né, ter evitado, e desde o início nós dizíamos isso, porque nós temos mecanismos epidemiológicos, algo que ao longo da história da humanidade, em todas as epidemias, nós sempre estudamos isso sempre foi implementado, inclusive em outras epidemias que não estavam no contexto de pandemia, mas que foram vivenciadas no Brasil. Então, todos os mecanismos, né, da chamada estratégia de vigilância epidemiológica, estando ou não nos programas de estratégia de saúde da família. Então, para nós é ainda mais angustiante, porque existiam mecanismos objetivos para viabilizar tanto o rastreamento, que é como a gente chama, a detecção precoce, através dos sintomas, através da testagem, da análise dos comunicantes, toda uma rede instalada. Nós tínhamos um verdadeiro exército treinado, capacitado, com grande capilaridade no Brasil para enfrentar uma guerra como essa. E, infelizmente, né, especialmente o presidente da República, o seu vice, a estrutura federal, agiu como um soldado covarde e sem honra, deixando feridos para trás. Então, tudo aquilo que é um aprendizado, seja do ponto de vista da tática ou da estratégia, em qualquer guerra, isso foi negligenciado. E no Brasil, como todas as epidemias ao longo da história da humanidade, sempre nas epidemias se põe um feixe de luz na vida como ela é. Se mostra exatamente a vida como ela é, como a riqueza é construída e para quem a riqueza é compartilhada. E isso significa, desde a forma predatória de exploração da natureza, até a exploração humana, até a situação de milhões de pessoas em altíssima vulnerabilidade social,
e foram justamente as pessoas com altíssima vulnerabilidade social, pela precariedade econômica, que muitas vezes tiveram que estar, não puderam vivenciar o isolamento, porque o próprio governo federal podia ter feito isso, até através de medidas provisórias, podia ter viabilizado isso, desemprego zero durante a pandemia, a estruturação com a poderosa estrutura econômica dos cofres públicos, do Tesouro, dos bancos públicos, poderia ter viabilizado os mecanismos necessários para evitar o desemprego, para garantir a chamada renda básica, auxílio emergencial, qualquer nome que a ela fosse dada. Então, infelizmente, nós estamos vivenciando hoje, como você lembrou, né, mais de 500 mil pessoas, e infelizmente, se os passos lentos da negligência política continuarem dessa forma, esse número pode até ser dobrado, que esperamos que isso não aconteça. Ficamos o tempo todo a fazer apelo, porque os mecanismos de sabotagem que estão sendo feitos, seja em relação a ser contra o uso de máscara, até a ousadia de tirar a máscara de uma criança, a viabilizar de forma provocativa a aglomeração de pessoas, isso leva também à sabotagem do próprio processo de vacinação, porque o vírus, né, ele foi incluído na vida da humanidade até pela exploração predatória do tráfico de animais silvestres. Então, o vírus, como todos os outros, eles fazem mutações diárias, como todos os outros, né, fazem mutações diárias para poder sobreviver, para continuar a replicar. No caso específico, precisa das células humanas para essa replicagem. E cada vez que ele sai de uma pessoa para outra, ele, de alguma forma, faz um nível de mutação para conseguir se adaptar no outro organismo e replicar. E isso significa, com muitas mutações, pode significar o aparecimento, como já aconteceu, de novas variantes, de novas cepas. E isso, inclusive, se embora até agora esse aparecimento não tenha ainda destituído a vacinação, as vacinas que estão estabelecidas das suas possibilidades, significa que mesmo vacinado, nós temos que continuar tomando as precauções. Então, como você bem lembrou, assim, para mim, eu perdi muitas pessoas queridas, pessoas da minha família, muitas amigas e amigos muito preciosos e especiais na minha vida, mas mesmo que eu não tivesse perdido ninguém que eu conhecesse, mesmo que eu não tivesse perdido ninguém da minha família, eu iria sentir da mesma forma, porque eu saberia que eram pessoas que estavam deixando os filhos órfãos, que eram pessoas que estavam sendo perdidas, que eram vidas que estavam sendo perdidas por causa evitável. Isso é que constitui, sem dúvida, o maior dos crimes, é porque são vidas perdidas por causas evitáveis. Talvez, do ponto de vista científico, não pudéssemos salvar todos e todas, mas com certeza nós poderíamos salvar um número gigantesco de famílias e de pessoas se o governo federal, claro que tem problemas de corrupção em governos municipais e estaduais, problemas de corrupção, botem eles na cadeia, bandidos que estiverem roubando dinheiro público, estejam no governo federal, estaduais ou municipais. Mas nós não podemos tirar a responsabilidade de quem tinha a condição de, como líder no Ministério da Saúde, no governo federal, que tinham todas as ferramentas que são necessárias para financiamento das políticas sociais, mecanismos de legislar com uma forma rápida, como é a medida provisória, que tem poder de eficácia imediata. Então, realmente é muito triste, profundamente triste o que nós estamos vivenciando no Brasil, e eu espero, né, que cada vez mais a pressão social seja maior para que a gente possa, amanhã nós estaremos coletivamente, a rede já tinha feito várias vezes, certamente a nossa Iaraci, o Júlio e todos que fazem a rede no estado da Bahia já devem ter falado isso para vocês, e outra vez que eu estive no programa também, já se entrou com vários pedidos de impeachment, inclusive na chamada candidatura de Marina, quando ela foi candidata ao término do processo eleitoral, entrou
pedindo a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão, mas, independente disso, amanhã várias entidades estarão novamente pedindo. Eu espero que a Comissão Parlamentar de Inquérito, né, nós estamos lá tentando, né, ajudar como é possível, nosso querido senador Randolph, nós esperamos realmente que a Comissão Parlamentar de Inquérito ela mostre com os dados objetivos que a vida já está mostrando, a realidade concreta e objetiva já está mostrando nas frias estatísticas oficiais que mostram histórias de vidas destruídas, todas as ferramentas que já existiam dentro da estrutura governamental, especialmente do Ministério da Saúde, que poderia ter reduzido tamanha dor e sofrimento da grande maioria da população. Então, a ferramenta da Comissão Parlamentar de Inquérito ela é, sem dúvida, um instrumento jurídico, até pelo poder de investigação próprio das autoridades judiciais que traz para si. Com esse poder de investigação, ela possa definitivamente possibilitar que nós possamos interromper essa tragédia gigantesca em que se encontra hoje o Brasil. Falando ainda nesses pedidos de impeachment, senadora, a senhora já foi senadora, a senhora está de volta ao Senado agora como assistente parlamentar, já foi senadora. Os pedidos da rede, mas partiram também de diversas outras origens, de outros partidos políticos, de organizações sociais diversas e tal, e, no entanto, estão todos engavetados. O processo de impedimento de um presidente tem duas etapas. Uma etapa, assim pelo menos nos é dito, uma etapa jurídica e uma etapa política, né? A primeira etapa, a etapa política se dá entre a Câmara e o Senado, e a etapa jurídica é a que avalia se houve ou não o cometimento de um crime de responsabilidade. No entanto, nós, cidadãos comuns, temos a impressão de que o que define é somente a esfera política, que essa etapa jurídica nos é vendido como forma de validar o processo, mas é cada vez mais difícil acreditar nisso, vendo a quantidade de supostos crimes de responsabilidade cometidos pelo atual presidente. Como é que a senhora enxerga a repercussão disso em relação à população brasileira? E, de fato, o impeachment é um processo jurídico ou é tudo só político? Bom, eu não tenho dúvida que as suas dúvidas são dúvidas absolutamente corretas, inclusive sentidas pela grande maioria da população, porque, na realidade, assim acontece. É evidente que existem mecanismos jurídicos, né? Muitos de nós já entramos, como você corretamente falou, outras estruturas partidárias, várias organizações ambientais, muitas pessoas entraram, juristas, muitas pessoas já fizeram denúncia-crime em relação a várias questões. O processo de interrupção do mandato, ele tem elementos do ponto de vista da estrutura jurídica, ou seja, são elementos que, como uma comissão parlamentar de inquérito, ela identifica, ela apresenta os indícios relevantes de crimes contra a administração pública ou outros crimes praticados e encaminha, né, ao Ministério Público, encaminha à Justiça, como formalmente ela é estabelecida, mas a interrupção do mandato, ela realmente é política. E isso sempre significa, né, que a população, seria muito importante que a população, na hora de fazer suas escolhas, né, porque nenhum dos parlamentares que lá estão foram pulverizados nas instâncias de decisão política e nos espaços de poder por um disco voador que saiu por aí dispersando gente honrada ou bandidos, né? Como infelizmente muitos são, talvez até a maioria seja. Então é de fundamental importância que a população, de uma forma geral, ela também ajude o país a fazer as melhores escolhas. Infelizmente, você tem razão, é o poder político. Se tem muitos processos que, do ponto de vista regimental, por si só, já estariam estabelecidos, né? Com o número de assinaturas que são necessárias para a abertura de um processo
de crime de responsabilidade que pode ou não culminar com o impeachment. Se isso é engavetado, ou se de forma fraudulenta se colocam outros pedidos na frente para que aqueles que são importantes fiquem no final da fila e não se abra um processo como esse, sem dúvida é verdade. Então, é sempre, né, importante que a população, de uma forma geral, ela escolha melhor. Eu não tenho dúvida que o poder não muda as pessoas, o poder apenas as revela. Então, é de fundamental importância, né, que as pessoas participem do processo político, possam fazer melhores escolhas. Claro que, quando a gente diz isso, não está direcionando para partido A ou para partido B, porque nós temos, né, a democracia representativa no Brasil já é suficientemente frágil, porque democracia ainda não estamos nela, porque democracia sem justiça social não se consolida como tal. Então, é de fundamental importância que as pessoas possam escolher. Claro que muitos fazem as escolhas pela concepção programática do projeto que apresentam, pelas concepções ideológicas, pela forma de ver o mundo. Tudo bem, isso pode ser feito. Agora, é importante que isso seja feito, porque é de fundamental importância que as pessoas não escolham os seus eleitos por aqueles que facilitam alguns momentos ou compram votos e depois eles, né, são comprados pelos gestores e acabam não cumprindo sequer a sua tarefa mais nobre, que é a de fiscalização dos atos do executivo. E o poder político, ele age de uma forma ou de outra conforme a pressão popular. E sempre foi assim. Uhum. Gostaríamos nós que as pessoas agissem, os deputados, os senadores e em todas as instâncias de decisão política, elas agissem como manda a legislação vigente, elas agissem como manda a sua consciência e os compromissos que assumem durante o processo político pedindo voto. Mas, infelizmente, quando não há suficiente pressão popular, né, as instâncias de decisão política votam e agem pelas suas medíocres conveniências pessoais, porque, infelizmente, são muitos os governos que compram parlamentares assim, só libera recurso se a pessoa votar conforme o governo manda, persegue politicamente quem não é da base de bajulação, e por aí vai, né? Então, mas um dia mudará. Eu tenho convicção que um dia mudará, e um dia este país maravilhoso, que ainda não é uma pátria mãe, soberana, justa, igualitária e fraterna, que ainda não é, um dia será. Nós estamos conversando com a senadora Heloísa Helena, falando em escolhas. É inevitável pensar já em 2022, e a última eleição, a eleição de 18, que deu no presidente Jair Bolsonaro, uma grande parte da população votou no atual presidente como uma reação, como um protesto ao PT, né? A hegemonia petista que, de fato, cometeu muitos desmandos, escândalos inumeráveis e tudo isso. Era uma reação ao PT, cujo nome principal é o do ex-presidente Lula, que já se apresentou como candidato na próxima eleição. Na próxima eleição, ele é o mais bem avaliado pelas recentes pesquisas. Ele é o que tem mais intenção de voto, de acordo com as pesquisas recentes. A minha pergunta para a senhora é a seguinte: o Brasil nunca vai conseguir sair dessa polarização, ou dessa suposta polarização, até porque nos programas econômicos não me parece haver grande diferença. O Brasil, desse tamanho, não tem outros candidatos, né? A senhora é da Rede, a Rede tem, por exemplo, Marina Silva, e tem vários outros campos, tem o pessoal do PSDB, tem João Amoedo do Partido Novo, tem Ciro Gomes, mas parece que a coisa ficou restrita a apenas dois nomes, Lula e Bolsonaro. A minha pergunta para a senhora é: o Brasil não tem outra opção? O Brasil não consegue sair desse fla-flu ou desse bavi odiento? Bom, eu não tenho dúvida que tem. Eu compreendo sua análise, é muito inteligente, comungo exatamente disso, porque
Na verdade, muitas pessoas dizem assim, como é que o Brasil conseguiu eleger Bolsonaro, que já falava todas essas aberrações antes, né? Mas é o mesmo país que, durante 16 anos, entregou ao PT, e aí eu estou falando do partido, embora eu tenha muitos inimigos lá, eu tenho muitos amigos queridos também, mas eu estou falando só pela caracterização inteligente e correta que você fez, né, da suposta polarização entre duas candidaturas. Então, nós temos que nos perguntar sempre, humildemente, o que estava acontecendo no Brasil que possibilitou que o mesmo povo brasileiro, que durante 16 anos entregou, porque entregou durante 4 eleições que poderiam significar 16 anos de mandato. Então, o mesmo povo brasileiro que entregou a uma determinada força política, né, 2 anos depois, entregou a uma outra força política que supostamente poderia ser diferente. Então, as pessoas têm que ter a humildade de analisar a atual circunstância política em que estamos, não apenas dizendo, mas o Bolsonaro não prestava desde o processo eleitoral. Nós temos que ter também a humildade e a honestidade intelectual de perguntar o que estava acontecendo no Brasil para que conseguisse germinar no coração do povo brasileiro uma pústula política como o Bolsonaro. O mesmo povo brasileiro que entregou para que 16 anos fosse comandado pela força política que ele derrotou, não é? Então, é muito importante que a gente perceba isso para evitar, né, que fiquem os dois lados precisando um do outro, porque cada um dos lados acha que no segundo turno, indo para o segundo turno com o outro lado, vai ficar melhor a sua vida. Eu, sinceramente, estou entre aqueles que espero. Nós estamos, a prioridade da rede, eu digo sempre que o combate de vida ou morte da rede é ultrapassar a cláusula de barreira. Nós estamos trabalhando muito para reeleger a deputada Joênia e conseguirmos fazer 10 deputadas e deputados federais. Esta é uma batalha fundamental para a gente, ultrapassar a cláusula de barreira. Nós estamos, ao mesmo tempo, trabalhando os mecanismos para a atualização do nosso programa. Você lembrou corretamente que Marina foi candidata. Nós apresentamos os 18 eixos estratégicos para a construção do Brasil sustentável. Isso inclui sustentabilidade econômica, social e ambiental. Nós apresentamos 18 pontos, eixos estratégicos, estamos atualizando em função de todo o processo da pandemia, estamos atualizando, estamos trabalhando esse programa para que, com base nesse programa, nós possamos identificar se teremos candidatura própria, se estaremos com outra candidatura, se Marina estará na chapa com outra candidatura, ou se mesmo não estando na chapa, nós poderemos apoiar uma candidatura cujo programa se coadune, né, de alguma forma com esses 18 eixos estratégicos que nós estaremos apresentando, porque realmente é muito angustiante quando as pessoas têm o comportamento da ética seletiva, né? O bandido de um lado não é o bandido do outro e vice-versa, onde as pessoas, né, fazem de conta que uma realidade não existiu e não têm a humildade de reconhecer essa realidade, não apresentam sequer programas para o país, é simplesmente, né, a falar do passado, um diz que o passado foi bom e esconde os crimes contra a administração pública cometidos, e o outro esconde os crimes cometidos hoje e falam só do passado. Então, eu sinceramente, como você, eu espero, né, que este país tão grande, com tantas mentes pensantes, possa ter a honestidade intelectual e o compromisso político de apresentar um projeto para o Brasil e que nós possamos ter, pelo menos, mais opções para que as escolhas possam ser feitas. Então, eu concordo com a sua análise, é uma análise inteligente, é correta do ponto de vista da honestidade intelectual que a gente tem que ter, mesmo independente do momento que seja. Então, eu espero que, né, apareçam outros nomes, né? Não sabemos ainda se teremos candidatura própria ou se estaremos apoiando uma outra chapa, uma outra candidatura,
mas esperamos realmente, pela atualização do nosso programa, fazermos a escolha pelo programa apresentado. Claro que nós temos conversado, é fato, é público isso, a rede tem conversado com a candidatura do Ciro Gomes, temos muita identidade com muitas das propostas econômicas que ele tem apresentado, mas ainda está longe, nós estamos atualizando a nossa proposta para o Brasil e iremos identificar se a rede terá candidatura própria, se estará em outra chapa, se irá liberar a sua militância, né, com base naquele programa apresentado, fazer suas escolhas. Esperamos não ter que fazer isso. Esperamos que, com o conteúdo programático, possamos fazer um debate franco, honesto intelectualmente também, para que possamos ter outras escolhas e, no caso da rede, espero que do Brasil, a melhor escolha. Tá aí. A gente conversou com a ex-senadora Heloísa Helena, da Rede de Sustentabilidade. Muito obrigado, senadora. É sempre um prazer falar com a senhora. Nosso tempo extrapolou aqui, mas só por fim uma particularidade. Eu estou vendo umas telas, uns quadros aí atrás da senhora, me chamaram a atenção. Tem uns Van Gogh, um Pequeno Príncipe. São obras da senhora? Como é? Olha só, tá vendo? Que olho inteligente, né? Na verdade, em tempos de pandemia, né, eu vim dar uma ajuda para minha nora, porque minha nora e meu filho trabalham fora de casa, né, não estão em atividades que podem fazer home office, e então eu vim ajudar cuidando da minha neta. E aí, como toda avó, a gente inventa muitas coisas, né? As mais diversas pinturas. Então eu pinto, ela também, a gente nunca estudou pintura, né? Mas a gente fica inventando coisas. Então, nos horários que eu não estou trabalhando, a gente monta, né, um mutirão de atividades. Então, são muitas lições belíssimas, Você é inteligente. Ali tem desde o Pequeno Príncipe, né? Até, você viu de longe, olha só que maravilha, Van Gogh. E tem um quadro de Frida também, que é muito interessante, né? Que é de um servo ferido. Então, essas coisas, né? Então, a gente faz assim, olha só, né? Tá vendo? Então, sua veia artística, né? Que começou logo a identificar essas coisas. Então, eu não sei pintar, uso como uma pessoa que gosta da arte. Eu gosto muito da arte, não tenho nenhum talento. Gosto muito da arte, gosto muito de música, mas não tenho nenhum talento para isso. Então, mas tem. Só ajudo a fazer. Quem gosta já tem. Muito obrigado, senadora. Sucesso sempre. Beijão! Olha, se cuidem muito e coletivamente cuidemos de quem necessita. Maravilha que você esteja aí de máscara. Todos nós. Um beijo.